Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, neste vídeo vamos conversar sobre a atualização do processo da revisão da vida toda e também a questão da insegurança jurídica em relação aos posicionamentos dos ministros do STF. A princípio, vale lembrar que o processo da revisão da vida toda teve julgamento, ou seja, teve decisão favorável no STJ. Inclusive, é o próprio STJ que tem competência para interpretar lei federal. E interpretando a lei federal, assim decidiu, editando o tema 999. Ficando da seguinte forma: aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213 de 91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Então, o STJ, interpretando as leis federais, entendeu, que realmente o segurado ele pode, optar pela regra definitiva para que tenha assim um salário de benefício mais vantajoso. Como a decisão ela foi totalmente favorável para os segurados do INSS, então o recurso extraordinário do INSS seguiu para o STF. E o STF acabou por admitir o recurso extraordinário com repercussão geral, que gerou aí o tema 1102. Esse recurso extraordinário, ele foi levado para votação no plenário virtual no dia 25 de fevereiro de 2022, com a votação pela rejeição do recurso do INSS, com 6 votos a favor e 5 votos contra. Então, novamente aqui, a revisão da vida toda foi vencedora. Entretanto, após todos os ministros do STF terem apresentado seus votos, então o ministro Nunes Marques pedido de destaque, que gerou aí a suspensão do julgamento e foi necessário então fazer um agendamento para uma sessão plenária presencial. Na sequência, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio de Mello, teve a sua aposentadoria concedida. Mesmo assim, a corte manteve o seu voto válido, o que impediu que o seu sucessor, o ministro André Mendonça, proferisse novo voto. Em prosseguimento, foi então agendada a sessão plenária presencial para o dia 1º de dezembro de 2022. O STF, então, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese da seguinte forma, abre aspas, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, fecha aspas. Esses foram os termos, do voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do acórdão. Como, novamente, a tese foi vencedora para os segurados do INSS, então o INSS apresentou embargos de declaração contra essa decisão do STF. Para isso, então, ia realmente ser julgados os embargos de declaração e os ministros, então, apresentaram seus votos. O ministro relator Alexandre de Moraes votou por acolher em partes o embargo de declaração apresentado pelo INSS, mas unicamente para modular os efeitos da tese já então vencedora e fixada no tema 1102. No entanto, o ministro Cristiano Zanin, recém-empossado na corte, pediu vista dos autos, e apresentou ali também o seu voto. O ministro Cristiano Zanin, ele sucedeu o ministro Lewandowski e apresentou
apresentou um voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele apresentou o voto para acolher a nulidade do julgamento proferido pela primeira sessão do STJ por suposta violação da cláusula de reserva de plenário, sendo acompanhado, ou seja, quem também entendeu que esse voto dele é razoável, que deve dar seguimento, quem também acompanha ele nessa linha de raciocínio são os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Já no dia 21 de dezembro de 2023, o processo foi incluído no calendário para julgamento que aconteceria agora em fevereiro de 2024. Essa data ela foi cancelada e foi marcada uma nova data para o dia 3 de abril de 2024, que também foi cancelada essa data. E há aí algumas pessoas falando que o processo da revisão da vida toda será julgado agora em agosto de 2024, porém não tem nenhuma sessão marcada para julgamento dos embargos de declaração no site do STF. Então, esse processo da revisão da vida toda não tem data de julgamento para agosto e também não tem previsão de data. Então, eu sei que algumas pessoas estão divulgando que o processo será julgado agora em agosto, mas não tem data nenhuma para julgamento agora em agosto e nem sequer uma previsão de data. Esse processo está aguardando o presidente do STF agendar a nova data. Continuando assim, esclarecido que não tem nenhuma data de julgamento para agosto de 2024, então, diante desse histórico, desse andamento do processo da revisão da vida toda, o que nós estamos aqui questionando e pensando também é justamente sobre a validade do voto do ministro Cristiano Zanin, tendo em vista que seu antecessor, quando votou, que o antecessor do Cristiano Zanin foi o Lewandowski, quando votou no mérito do tema 1102, na sessão virtual e depois também na sessão presencial, ele confirmou o seu voto, ele acompanhou a tese vencedora e deixou de reconhecer a suposta nulidade. Caberia então essa reviravolta em embargo de declaração provocada por um ministro que nem sequer participou do mérito da tese acolhida em plenário, que no caso aí é o ministro Cristiano Zanin. Ele pode aí fazer essa reviravolta, questionar uma situação que ele nem sequer participou de julgamento nenhum do processo da revisão da vida toda? Bom, a princípio é uma questão aí de pensar, de questionar. O próprio Código de Processo Civil e também o regimento interno do próprio STF não prevêem essa possibilidade, pois a sucessão de ministro, ou seja, saiu um ministro, entrou um outro ministro, agora no STF, no decorrer do julgamento aí do processo da revisão da vida toda, então a sucessão desses ministros no STF não autoriza a modificação de um julgamento realizado no plenário da Casa, ainda mais quando inexiste fato ou argumento novo em pauta. Destaca-se que os votos vitoriosos dos ministros Alexandre de Moraes, que foi o relator de vista e da tese da revisão da vida toda, do ministro Marco Aurélio de Mello, que foi aposentado após a conclusão do julgamento, e o relator do voto inicial também com decisão favorável, houve manifestação expressa em referência à ausência da violação da cláusula de reserva de plenário da primeira sessão do STJ ao julgar o tema 999. Então, essa questão que fala sobre cancelar o julgamento, do STJ, isso já foi discutido nas duas vezes que foram votadas a tese da revisão da vida toda, tanto no plenário virtual como no plenário presencial. Então, todos ali os ministros, eles entenderam e também já foi discutido, que houve manifestação, sim, em relação à ausência de violação da cláusula de reserva de plenário da primeira sessão do STJ. Portanto, a realidade aí jurídica
né, não permite que nesta fase processual o acolhimento da citada divergência apresentada aí pelo ministro Cristiano Zanin, como já apontado e demonstrado também pela própria Corte, pelo próprio STF, em outro julgamento, que foi no julgamento da ADI 5399, onde ficou entendido que o surgimento de fatos novos, a cadeira poderá falar, mas que fica preservado o voto já proferido. Então, vai ficar preservado. Então, o ministro Zanin, ele pode até falar, mas ele não pode e a corte também não deve aceitar a alteração do voto do ministro Lewandowski. Porém, na remota, né, ou na improvável hipótese do plenário do STF validar o voto do ministro Zanin, a fundamentação relacionada à omissão do ministro Lewandowski, que agora está aposentado, não pode prevalecer, uma vez que esse entendimento seria contrário à legislação regimental da própria Suprema Corte. Como dito, o regimento interno, né, que é a resolução 642 de 2019, que trata do julgamento de processos, traz o seguinte, que o voto vogal pode seguir integralmente o do relator. E foi justamente o que o ministro Lewandowski seguiu essa diretriz, ao expressar em sua decisão que adotava integralmente o voto do ministro relator. Portanto, não houve omissão que justificasse a anulação do julgamento. Então, como vocês podem verificar, o processo da revisão da vida toda está pendente de julgamento, né, dos embargos de declaração. Foram apresentados os votos do ministro Alexandre de Moraes, que apenas pretende modular os efeitos dessa decisão, e já o ministro Cristiano Zanin, ele quer anular a decisão do STJ. E neste vídeo aqui eu trouxe para vocês que não é possível anular a decisão do STJ, porque todos os ministros se manifestaram, já foi colocado isso em pauta, inclusive já ficou decidido que não houve nenhuma violação do STJ em relação à cláusula de reserva de plenário. Então, o processo ele está perfeitamente andando conforme a legislação e os entendimentos, né, dos magistrados, os ministros que vêm fazendo a interpretação da lei. Portanto, a questão agora é justamente que quando o STF for julgar os embargos de declaração, né, que ele se atente a essa questão de respeitar todas as decisões colegiadas, inclusive as 2 sessões de plenário que teve na própria corte, e também não arruinar o princípio constitucional da segurança jurídica. Até porque, nessa questão, né, toda a população, todo mundo que está aguardando uma decisão favorável, aliás, que já existe uma decisão favorável, mas só aguardando o término de uma conclusão, né, definitiva, inclusive mantendo a tese favorável, se assim não fizer o STF, né, vai realmente abalar a credibilidade de toda a população brasileira em relação ao sistema do Poder Judiciário. Eu agradeço você por me ouvir até aqui, espero ter esclarecido para você algumas situações em relação ao processo da revisão da vida toda e aguardo você no próximo vídeo. Até breve!